garantindo de uma vez por todas que Deus te escolheu. Nada pode separar você do amor e do propósito que Deus tem para sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente precisa aplicar na prática a respeito do que aprendemos, né? Como mencionei anteriormente, podemos ser servos infiéis, servos inúteis, mas diariamente somos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. E antes éramos servos do pecado, e o Senhor nos libertou, certo? Então devemos de olhar para o Mestre da perfeição, que é Jesus Cristo, e escutar a sua voz. Sabe, Davi falou, Deus falou para Davi: tu és o meu servo? E eu já vejo Davi respondendo: sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Mas o Senhor não chama apenas para sermos servos, chama para sermos amigo. Chama nós de filho. Jesus nos dá, nos mostra, quando você for orar, é Pai Nosso que estás no céu. Então você não é chamado só para ser servo, você é escolhido. Amém? Eu te escolhi, diz o texto. Isaías capítulo 41, versículo 9. Como podemos aplicar na prática? Como podemos viver como servos escolhidos de Deus e amados pelo próprio Deus? Primeiro, viver como servo escolhido e amado envolve que você precisa confiar em Deus, obedecer à vontade do Senhor. Veja só que o apóstolo Paulo nos orienta lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, no versículo 23 e 24. O apóstolo Paulo diz: o que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Versículo 24. Lembrem que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Glorioso é o nosso Deus. O verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Diz o apóstolo Paulo nessa orientação aos colossenses, aos colossos, ao povo de Colosso. Veja, aqui está Paulo nos lembrando então de que o nosso serviço deve ser feito com zelo, com sinceridade, com dedicação, como se estivesse servindo a Cristo diariamente. É o que devemos de fazer. Irmãos, a escolha de Deus, e como disse anteriormente, Deus não escolhe por acaso, mas escolhe pelos propósitos divinos. Além do que li, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, a gente tem na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e está escrito assim, na primeira carta de Pedro, aqui, lá no capítulo 2, no versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Amém? Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Veja só que esse versículo está enfatizando que somos escolhidos para um propósito. Amém? Para um propósito. Anunciar os atos poderosos de Deus. Proclamar as grandezas. Anunciar boas novas. A escolha do Senhor nos confere uma identidade, a uma missão,
E a missão que Cristo